Olá, eu sou o professor Gleidson e vim para trazer para vocês hoje como aumentar a produtividade utilizando o Primavera P6. Para quem não conhece, o Primavera P6 é um software de planejamento e controle que também é utilizado em grandes projetos, em projetos de capital, para fazer gestão de risco de negócio. Ele auxilia você construir um cronograma e também encontrar parte da contingência para fazer a gestão de risco. Ele integra outros softwares para isso. Ele auxilia também na parte de fazer a gestão de controle do projeto, controle de recursos, controle de quantitativos, controle de produtividade, controle de prazos e também a parte de controle de custos, porque é possível no Primavera P6 a gente alocar custos para cada atividade ou para cada recurso. Vou trazer para vocês nessa aula de hoje um pouco mais sobre o Primavera P6, o como utilizar ele em seus projetos e para vocês verem o quanto que faz sentido para um planejador utilizar o Primavera P6 em seus projetos. Assim também aqui com os cursos da Select Edu, nós temos um curso com duração de, de mais horas, né? Duração de até 48 horas de cursos, para que vocês se certifiquem, capacitem como profissionais habilitados para utilizar o Primavera P6 em seus projetos. Vamos lá. Primeiro, o que é importante você conhecer do Primavera P6? Com relação ao próprio software, né? Ele é um software da Oracle. A Oracle que hoje que tem a- toda a parte de base, de licenciamento e de vendas para o Primavera P6. A gente, na versão de estudante, nós vamos baixar no próprio software, no próprio software no site da Oracle. É um software gratuito, licenciado. Para fazer isso, assim, vocês vão acompanhar isso na aula mais detalhada, né, no curso mais detalhado e nas demais aulas aqui, para, para fazer o cadastro e baixar o Primavera P6, porque ele é bem simples. Pode fazer primeiro criar a conta, fazer o login e acessar, e depois disso fazer a opção de baixar, né, o curso. Você vai poder baixar ele especificamente nessa plataforma. É bem didática, bem simples de baixar. A gente procura lá sobre o Primavera P6 e instala. Aqui é só questão de um exemplo, né, de como que nós vamos baixar, e vai ter uma aula específica, uma aula completa de como baixar. Vocês vão ter todo o suporte da Salete Edu. Após baixar, vocês vão fazer uma parte de login, introdução, e após fazer o login do Primavera P6, a primeira interface que vocês vão ter é essa interface didática, que já vem no próprio software instalado. Ele já vem com uma Enterprise, dentro da Enterprise a segmentação por setores e também com relação a cada item desse, que é um projeto didático que a Oracle já deixou preparado para que pudéssemos conhecer e ficar mais para efeito didático. Então, esse aqui é um exemplo que já vem no próprio software da Oracle. O software ele é bem completo. O Primavera P6 ele mostra na parte superior todo o diretório, onde a gente pode editar, pode importar, exportar, pode criar novos layouts, pode fazer filtros, pode criar os Activity Codes, criar o calendário, mudar a EPS, que é a estrutura de projeto da empresa, e pode criar os Activity Codes, pode ver recursos, todos os pontos. Em exemplo desse que já está instalado aqui, já veio instalado, já demonstra, né, todas as atividades que estão no cronograma, atividade já vinculada, exibir no caminho crítico. Tem toda a parte de recursos para poder visualizar também. Aqui embaixo mostra os recursos que já tem atribuído a esse projeto, a associação de cada recurso, em quais atividades eles estão instalados. A gente pode ver os recursos em forma de quantitativos, por período, quanto que cada recurso vai
vai representar a atividade no período, e a gente pode ver também esses recursos em forma de gráficos, ver especificamente o quanto que está a distribuição. Então, quando fizermos um cronograma, a gente colocar quantitativos, a gente vai ver uma curva de quantitativos. Quando a gente fizer um cronograma e colocar também a quantidade de horas e os recursos por hora que estão atribuídos nas atividades, nós vamos ver também uma visão de histograma, né? Histograma para atividade. Tudo isso é possível ver, e o Primavera P6 ele trabalha como uma base de dados. Então nós podemos exportar essa base de dados, integrar ela com Primavera, com Microsoft Project, pode integrar ela também, perdão, a gente pode integrar essa base com o Microsoft Power BI, pode montar dashboard em BI, porque a base ela integra especificamente as informações do cronograma, as informações de WBS, né, que é EAP, informações de período. Então, tudo isso dá para ser montado e consolidado no, no Power BI também. E também a gente, como planejador, faz a exportação também para Excel, caso seja necessário a gente montar curvas de quantitativo, curva S também no Excel, e fazer alguns outros filtros de informação, de programação, de quantitativo. Então, aqui é um pouco de explicação do que é o Primavera P6, de como você utiliza, e acompanhe agora nessa aula que nós vamos fazer um exemplo prático. Deixa eu fechar fechar especificamente o projeto que nós estamos. E para aumentar a produtividade em projetos, aumentar a produtividade do teu cronograma, da tua equipe, do projeto, o ponto-chave que nós precisamos sempre controlar é com relação aos recursos, aos quantitativos a serem executados. Se estamos falando de um planejamento completo, esse planejamento ele vai constar, então, todo o escopo do projeto, toda a EAP do projeto, toda a estruturação desse projeto em termos de organograma, de equipe, de recursos, assim como a gente faz toda a gestão já utilizando várias plataformas, vários outros ambientes, né? Em uma indústria, numa construção, a gente utiliza bem a questão de você ter o Excel para controlar os quantitativos, você ter o Excel para fazer curva de quantitativos. Depois você vai ter um software de cronograma para poder visualizar início e fim da produção, início e fim de quando que vai ser executada uma atividade. E agora o Primavera P6 ele vai estar integrando toda essa base. Exemplo também, a gente utiliza planilhas para fazer medição. Aqui no Primavera P6 a gente consegue controlar as atividades que vão ser executadas no período, quais recursos estão atribuídos a essas atividades, quais custos estão atribuídos a essas atividades. Consequentemente, a gente consegue fazer uma projeção de atividades que vai ser executado no período, de quantitativo que vai ser executado no período, e também com relação ao custo e também a projeção de faturamento que vai ter no período. Ou seja, se eu quiser fazer uma curva financeira e quiser fazer uma projeção de medição, a gente utiliza o próprio Primavera P6 para visualizar todo esse ponto. Ok? Vamos fazer um exemplo didático. Compartilhando a tela novamente. Vou fazer um exemplo prático, simples, só para vocês entenderem do início ao fim como utilizar o Primavera P6, aumentando a produtividade dos seus projetos. E você que é planejador e quer se aprofundar cada vez mais no software e em planejamento, acompanhe os cursos da Saleta Edu. Nós temos cursos voltados para produtividade, para planejamento e controle, para gestão de risco, gestão de negócios, e especificamente também para o Primavera P6 temos um curso completo, com exercícios, com práticas e com todo o apoio do suporte técnico da nossa equipe. Mostrar um exemplo didático aqui para vocês. Trouxe já formatada uma planilha, é uma planilha com descrição de duas áreas físicas, duas plataformas representativas. Ela tem aqui os quantitativos de civil, escavação, forma, armação, concretagem,
toda a parte de base civil, de fundação dessas plataformas e também toda a parte estrutural da plataforma, a montagem de estrutura metálicas. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente tirar dos quantitativos, então entendo que essas três colunas aqui são quantitativos desenvolvidos por uma engenharia, são quantitativos que a gente pega de um APQ, de uma planilha de quantidades. E aí o que eu fiz foi codificar isso aí, vou ensinar especificamente como fazer isso em nosso curso, né? Como identificar um quantitativo de engenharia e converter e dar nome a esse quantitativo para se tornar uma atividade em cronograma, que é o que eu estou chamando aqui desse segundo ponto aqui de Activity Name, né? O nome da atividade que vai para o cronograma. E o ID é para ter uma sequência, né, uma identificação sequencial de cada nome, isso melhora para nós em rastreabilidade. Outro ponto também na planilha, a gente quebrou em duas áreas físicas, essas duas áreas físicas, elas vão representar para nós Activity Code de área física e duas disciplinas. Essas duas disciplinas vão gerar para nós também Activity Codes de disciplinas. E já fiz calculado em cima do índice de produtividade, do quantitativo e do número de equipe média, representando no exemplo a duração das atividades. Então, para efeito didático, já deixei elaborado, já deixei pronto para entregar isso nesse vídeo. E também representando a questão dos recursos. Quais são os recursos que nós podemos utilizar em nosso cronograma? Coloquei aqui poucos recursos, só para caber no exemplo didático, e vamos iniciar. Para facilitar, transformei isso tudo em tabela dinâmica. Então, nós temos os dados aqui em tabela dinâmica. E vamos lá para a plataforma do Primavera P6. Todo o cronograma, quando ele é elaborado, todo o cronograma, quando ele é iniciado no Primavera P6, nós precisamos criar uma EPS para ele, para estar estruturada. A EPS que está representada aqui é a EPS padrão, que já veio do software. Em outros exemplos didáticos, a gente prefere até mesmo eliminar a EPS que tem aqui, só para deixar mais clean, tirar informações que não são úteis no exemplo, mas como estão fazendo um exemplo inicial aqui, não tem problema manter essa EPS anterior. Vou chamar a EPS nossa de Saleto, colocar especificamente na parte nossa de educação, e dentro aqui eu vou colocar um item que é a EPS de plataformas, só para exemplificar. Então, fechando, eu tenho especificamente a estrutura de projeto da empresa, a EPS, em inglês em Enterprise Project Structure, já criei. A partir disso, podemos criar o nosso projeto. Criar o nosso projeto, podemos vir aqui em File, New, e aí ele vai perguntar qual a EPS eu quero inserir esse projeto. Eu vou colocar ele especificamente na EPS que acabamos de criar, que é essa da Saleto. Eu vou colocar na SA01 Plataformas, avançar. Vou dar um ID para o projeto, que é Boas Práticas em Planejamento e Controle. A gente enumerar os projetos de forma alfanumérico, o ID deles, né? Vou chamar também de SA001, o código dele, do ID, e vou colocar aqui montagem, o nome do projeto vai ser montagem de plataformas. Avançar. Coloca aqui o projeto vai iniciar dia 1º de fevereiro, exemplificando. A parte de OBS e organização mesmo da estrutura, não vou exemplificar nesta aula de agora, só para ser mais dinâmico, mais direcionado. E pronto, nosso projeto está criado. Toda vez que um projeto é inserido, importado ou criado, ele vai aparecer com essa pasta aqui aberto. Então vamos lá nas atividades, ele não vai exibir nada por enquanto aqui, porque não tem nada iniciado no projeto. E antes da gente criar a primeira atividade para o projeto, o que é importante a gente configurar? Configurar o calendário do projeto, Enterprise Calendars,
nós vamos criar um calendário a partir de um modelo, né? Eu vou adicionar um calendário a partir de um modelo. Eu vou pegar aqui o padrão de 5 dias por 10 horas. Não, na verdade, eu vou pegar aqui o, o ca- calendário padrão de horas, 8 horas por dia, e vou chamar ele de dias corridos. Calendário de dias corridos. Vou modificar. E aí vou deixar especificamente todos os dias aqui como dias de trabalho. Então coloquei de domingo a sábado, todos os dias, sendo dias úteis. Então aqui está representando um calendário de dias corridos. Ele está considerando todos os dias como dias úteis de trabalho. Primeiro ponto, a gente setou o calendário. Nós podemos vir aqui nas configurações de projeto, fazer alguma configuração padrão. Eu recomendo sempre colocar aqui para os exemplos que nós vamos carregar recurso. Nós vamos colocar toda, toda duration type como fixed duration em units e todo percent complete type, que é o percentual de avanço mensurado, nós vamos colocar ele como units, porque nós vamos usar unidades para indicar o seu percentual. Na parte do prefixo, a gente pode colocar conforme do projeto, no projeto já está SA001, a gente coloca também todo o prefixo da atividade. Eu acho que no exemplo meu eu já coloquei uma quantitativa, SAT, vou colocar como SAT todos os prefixos. Vou colocar SAT, iniciando no 1000 e pulando de 10 em 10, ok? Deixa eu ver se eu já tenho um exemplo aqui com 1000. Não, coloquei todos para iniciar com 2000 para não ter duplicidade no código. E setamos também a questão do calendário padrão para todas as atividades, essa questão do calendário padrão aqui. Vou pegar especificamente o que eu criei, dias corridos, ok? Já temos. A gente pode criar agora a WBS do projeto. A WBS nossa vai ser de, de execução, vou colocar do tipo geral, que eu vou colocar os marcos dele, e vou colocar aqui a parte de construção. Construção. Então eu tenho uma WBS com duas áreas físicas aqui, representativo. Vou criar os meus Activity Code no projeto mesmo, criar dois tipos. Um vai ser área física e o outro vai ser a disciplina. Ok? Fechamos. Então, na disciplina, nós vamos adicionar duas disciplinas. Então, aqui já tem um exemplo. Vou colocar código da disciplina. Código da disciplina e a descrição da disciplina. Tirando total. Colocar CI para civil. CI para civil. E ES para estruturas metálicas. ES, ES para estruturas metálicas. E a questão da área física, também vamos colocar duas. Colocar o código físico e a descrição física. Colocar SAT01 como uma área física. SAT01. O que é importante vocês, quando elaborarem, colocar sempre o mesmo código que está na sua planilha. Isso facilita a importação, a visualização. Então, já criamos duas áreas físicas, criamos a EAP, criamos aqui Activity Codes e vamos representar pelo menos dois recursos aqui no nosso exemplo didático. Vou criar aqui dois recursos, vou adicionar, ele vai exibir aqui todos que já tem criado aqui no próprio Primavera P6. Vou adicionar um aqui, só para representar aqui, jogar ele na esquerda. Vou só chamar de SA e Saleto.
e vou criar dois recursos aqui. Vou tirar esses exemplos que eu já tinha descrito e vou pegar um Resource ID e um Resource Name. Pega aqui nenhum. Vamos lá. Vou colocar armação. Todos vão ser do tipo de material. Vou colocar armação. Concreto. Concreto. Estruturas metálicas. Escavação. Forma. Reaterro. Cobertura. Vou pegar os mesmos códigos. TE. Reaterro RE. Forma FO. Escavação ES. Estruturas metálicas EM. Os códigos o planejador pode definir de acordo com os padrões e procedimentos da empresa. Concreto CO e com relação à armação AR. Certo, já cadastramos os recursos, já cadastramos, não posso retirar aqui, já cadastramos os recursos, a EAP, já cadastramos também a parte de Activity Codes e calendários. Agora podemos ir para a atividade, que mostra o geral. Vamos criar uma primeira atividade, vamos chamar ela de início do projeto, para ela ser um marco de início do projeto. Vai ser uma atividade do tipo de Start Milestone, ok? E vamos criar também uma atividade fim. Vamos chamar ela de final, finish. Término do projeto é um finish milestone. Término do projeto, que é um finish milestone. E só mudar o código dela aqui para ficar uma numeração um pouco maior. Vamos atribuir a questão dos Activity Codes. Enterprise Activity Codes. Nós podemos criar um Activity Code de geral. Vou colocar ele geral aqui. Geral. E vou criar também na disciplina outro Activity Code geral. Que é para essa atividade que não está vinculada ao escopo do projeto, que são simplesmente os marcos, a gente colocar especificamente, vou até mudar o nome aqui, em vez de geral, vou colocar marcos do projeto. A gente identificar aqui. Como boa prática, toda atividade de um cronograma, todas as atividades de um cronograma tem que ter predecessora e sucessora, exceto a primeira, que pode ser o marco de início, e a última, o marco de fim. As demais atividades vão estar vinculadas. Vou colocar aqui também com relação aos códigos, aos Activity Codes, vamos vincular para essa atividade o Activity Code aqui de, de área física como geral e de disciplina como geral. Já temos todas as atividades atribuídas. Então, praticamente, eu tenho atividades com Activity Codes, inserir ela de forma manual, inserir ela vinculada a uma WBS e, para aumentar a produtividade na elaboração do seu cronograma, utilizando Primavera P6, a gente utiliza um recurso que é exportar a planilha. Nós vamos aqui exportar planilha aqui, vamos colocar somente podemos colocar o Activity Code e também os recursos associados a ela. Vamos vinculando.
Vou adicionar um como exemplo, chamar de Saleto. Ok. Nas atividades, eu vou colocar duração, original duration, nome, o ID, a duração, e eu vou colocar aqui com relação ao Activity Code que nós criamos no projeto, Activity Code do projeto, colocar como disciplina e área física. Ok. Modificar aqui também agora com relação aos recursos que nós vamos atribuir. Nós temos o tipo e vamos colocar aqui o nome dele. Acho que pode ser só o ID. E vamos colocar também o budget, quanto que eu tenho previsto para o projeto. Agora, só salvando ele aqui. Selecionar a pasta para salvar. Ok, concluiu. Vou abrir a planilha. Essa é a planilha padrão que veio. Configuração padrão. Já veio as duas atividades que a gente inseriu. Então, vamos agora pegar as informações que a gente descreveu. Vou colocar aqui segregada só o que a gente precisa. Deixa eu diminuir aqui para aparecer melhor. Vamos lá. Dá para exibir aqui em duas telas. Perfeito. Vou colocar primeiro o Activity ID. Colocar o Activity ID. Depois eu vou colocar o Activity Name. Duration. Colocar ele em soma. E vou colocar o código físico, o código de disciplina e também o de área física. Muito bem, só formatar agora. Toda essa informação já podemos transpor para outra. Vou deixar em outra tela aqui. Aproveitar o espaço. As atividades não iniciaram. A área física dele muda. Nós temos colocar um 2 no final. Especificamente é o 2. E atividade exatamente como nós criamos lá. Coloca a atividade aqui. A duração eu já tenho ela calculada. Pegar a formatação, a mesma. E os Activity Code, disciplina e área física. Já posso colar. Foi. A parte nossa de atividades já estão descritas. E para finalizar, a gente coloca os recursos. Então, volto de novo. Ele vai pedir a primeira informação, é o ID do recurso.
Então vai ser o resource ID, activity name não precisa, que já tem lá. Vai ser o resource ID primeiro, aqui para repetir o rótulo de dados. Tem o ID da atividade, o activity ID, tipo de status não será necessário. O tipo de recurso, ele vai ser do tipo material para todos, que é o que está cadastrado aqui em nosso cronograma. Coloquei do tipo material, está descrito aqui. E o budget vai ser exatamente o quantitativo. Budget vai ser o quantitativo. A gente soma. Então, colocando essas duas informações primeiro. Tem aqui budget dele, que é o quantitativo do recurso. Em texto. E prontinho. Podemos agora fazer o caminho inverso da importação. Já fecha aqui, File Import. Vai selecionar a planilha. Importar, que é o caminho inverso. Busca ela aqui no computador. Puxou. Atividade e recurso. Avançou. Vai importar ele para o projeto corrente, que é o que está aberto. Avança e finaliza. Ele vai fazer o processo de importação. Importado com sucesso. Ok. E aí ele tem todas as atividades aqui. Nós vamos visualizar aqui colocando o nosso Activity Name. Coloca aqui. Ele vai ter WBS 2, né? Uma, duas. Colocamos aqui os Activity Code. Eu vou colocar primeiro como área física. Área física. Ele já exibe aqui, plataforma e disciplina. Já exibe. Então nós temos o cronograma montado com seus IDs, as durações. Vamos fazer aqui um sequencial. Primeiro eu vou fazer, inicio o projeto, aí eu faço escavação, forma, armação, concretagem e reaterro. Terminou, eu faço a construção das bases civis do outro prédio, termino o projeto. Limpou as atividades, ele já dá um sequenciamento. Terminou a base civil, monta essa estrutura, monta outra estrutura e finalizo o projeto. Faço o link das atividades. Vamos calcular a rede lógica. Calcular a rede lógica, a partir de aqui mesmo. Vou dar o schedule. Ele avançou. A gente tem representando aqui o projeto. Lógico, tudo apareceu como caminho crítico, porque eu não deixei nenhuma folga no projeto. Esse aqui também dá para a gente configurar, mas de forma representativa nós temos nosso cronograma, nós temos as atividades de cada execução, com seus devidos quantitativos. Então, a gente tem aqui especificamente os exemplos, os quantitativos, ilustrando os itens. Dá para a gente verificar também
os recursos associados às atividades, como representei no início, né, vamos verificar aqui por recurso, né, por quantitativo, colocar somente o do projeto. Aqui, ó, se eu quiser saber os quantitativos de armação, concreto, ele mostra aqui em termos de quantitativo, se quiser aqui em representação gráfica, ele também vai mostrar, né, cada recurso, né, armação, concreto, estrutura metálicas, cobertura, ele vai mostrar especificamente cada item aqui previsto. E para fazer também numa curva de quantitativo por dia de quanto que vai ser executado de cada estrutura, a gente vai poder também verificar especificamente cada item. Então é um exemplo. A partir daqui, o planejador já faz a gestão de quantitativo, já faz a gestão em software como Excel, fazendo curvas de quantitativo, curva S, ou ele faz também a visualização em dashboard de BI, que é integração, e praticamente nós fizemos aqui todo o nosso cronograma do início ao fim, representativo, para que vocês tenham mais conhecimento, conheçam, entenda o como é importante, o como que pode ser feito a aumentar a produtividade de um projeto utilizando os recursos. Então, praticamente, aqui vai ser gestão, tem que se conhecer de planejamento e controle, tem que se conhecer de atividades de controles mesmo de projeto, para podermos extrair e utilizar o máximo o software. Tá ok? Obrigado, aguardo vocês no super curso que nós vamos promover e já temos mais exemplo didático como esse, ele vai ser de mais carga horária e vocês vão praticar e aperfeiçoar ainda mais a utilização do software. Obrigado.